Uma tendência na literatura infantil é reinventar as histórias clássicas. Se Branca de Neve perguntasse espelho, espelho meu, a algum personagem mais atual do que eu, a resposta seria não. Começar com uma pergunta difícil, né? O que quer dizer era uma vez? É mesmo, né? Porque a gente começa sempre as histórias com era uma vez. É uma espécie de, não sei, de fórmula, né? Na qual a gente se remete para um tempo mágico, para um tempo imaginário, para um tempo também para um tempo antigo, assim, para uma coisa mais antiga. É uma fórmula mágica, eu acho. O Era Uma Vez virou um Era Outra Vez, né? Porque a gente está recontando, reinventando as histórias. Reconta. Mas essa recontação, a criança que exige, né? A criança gosta muito de repetição. Ela adora que a gente repita as histórias uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, até que ela resolve algum problema interno dela, aí ela desiste daquela história, passa para outra. Dá para dizer que a fábula se preocupa mais com questões morais e éticas e o conto de fada trabalha mais questão de amadurecimento e desenvolvimento? Dá para dizer sim. A fábula é bem isso. É uma história que na maior parte das vezes são animais, mas existem outras formas e sempre tem um fundo moral. Eu acho que isso é que separou a fábula antiga, a fábula mesmo, das histórias de hoje, que geralmente não perseguem moralidade. Releituras de fábulas e de contos de fadas viram um subgênero na literatura infantil? Não sei se eu chamaria de subgênero, mas é uma parte da literatura infantil, porque o conto de fada é uma coisa muito forte, né? Vem de muitos anos, vem de muito tempo, e acho que é uma coisa que não pode ser esquecida, é uma coisa que toda criança gosta ainda. Então eu acho que deve se recontar muitas vezes. Conto de fada tem que ter final feliz? Eu não sei. E as histórias de fada tem muitas que têm esse final assim violento, né? Das pessoas que morrem. Mas geralmente os heróis acabam vencendo. Eu, pessoalmente, só escrevo história com final feliz. Eu digo que para a infância não se deve perder a esperança. A esperança tem que estar presente em tudo. Você não tem que falar para a criança de morte, de coisas tristes. Acontecem, você trata de explicar da melhor maneira, mas não fica toda hora chamando a criança para falar de coisas tristes. A criança precisa ter esperança. Então eu escrevo histórias que eu paro antes que as coisas se compliquem. Por que os contos de fada são universais e se mantêm até hoje? O que eles têm que faz com que eles continuem vivos? Eles têm alguma coisa que não é fácil de explicar. Eles têm uma sabedoria humana que persiste, que encanta todos. Eu sempre falo das modificações culturais. Na literatura a gente modifica, né? Conforme a época vem a literatura. No entanto, o conto de fada permanece praticamente o mesmo, porque ele tem uma sabedoria profunda, antiga e muito arraigada no ser humano. É a busca de sair de uma condição de mesmice, de normalidade, de mediocridade. Não é? Todos os heróis vão atrás de vencer dragões, vão atrás de descobrir terras, ou vão atrás. Todos os heróis têm objetivos para sair dessa mediocridade. Não é? Então, esses sonhos da humanidade se refletem na história de fada. As vendas para governo obrigam os livros a serem politicamente corretos? Obrigam. Obrigam muita gente, né? Não é todo escritor que se submete a isso. Mas as editoras tentam. Elas gostariam de fazer tudo muito politicamente correto. Já quiseram tirar o cachimbo da boca do meu Saci, já quiseram tirar de um conto da Ana Maria Machado um banho demorado, já quiseram
tudo que é bobagem já inventaram. Eu tinha uma história que os meninos jogam abacate uns nos outros e não pode, porque vão se machucar. E eu falei, mas eu não aceito isso. Como a Ana Maria também nunca aceitou. Então a gente vai resistindo. Mas que a compra do governo amedronta as editoras. Amedronta as editoras. Elas têm medo que eles não comprem por isso, porque acham politicamente incorreto. Agora, eu acho politicamente incorreto uma coisa muito perigosa, porque ela puxa para um lado muito medíocre. Porque as coisas... Eu também sou a favor do politicamente incorreto. Eu não gosto que contem piada de velha, piada de sogra, piada de judeu, piada de negro. Eu não gosto. Quando conto, eu não acho a menor graça. Agora, eu acho que eu não tenho essa ingenuidade do politicamente incorreto, sabe? Porque para fazer literatura, para fazer graça, para fazer tudo, precisa de uma certa malícia. Se a gente não tem essa malícia, não tem graça. Então eu acho que o que existe é muito mau gosto. Quando existe mau gosto, é tudo politicamente incorreto para mim, se for de mau gosto. A imagem da mãe que lê para o filho contos e tal, hoje em dia, com internet, velocidade e tal, está meio em baixa. O que se faz para conquistar o filho? A mãe tem que ler para ele. A mãe tem que ler, o pai tem que ler. O pai e mãe tem que conversar muito com os filhos. Tem que conversar, tem que ouvir o que os filhos querem dizer. Porque a fala, a leitura, o ouvido, está tudo ligado. Então, o segredo da pessoa gostar de ler, eu acho, que é uma formação desde pequeno na língua. É ouvir a língua, é aprender a falar bem, e aprender a ler e ler bem. Porque quem não lê bem não entende nada e não gosta. Eu acho que essa cultura em casa de cantar para a criança, cantar com a criança, fazer a criança cantar, o exercício da fala e do ouvido são muito importantes para a criança gostar de ler. Eu acho que a família não pode se ausentar disso. A mãe tem que dar um jeitinho, arrumar 15 minutos por dia. Porque a mãe e o pai também, não estou dizendo só a mãe. Eu acho que eu não vejo outra maneira. Eu sei que algumas pessoas que não foram educadas para leitura, de repente descobrem um livro e começam a ler. Isso acontece. Mas isso são aqueles que são realmente talhados para leitura. São pessoas que nasceram para ler. Então, qualquer hora que ele pegue um livro, ele vai gostar e vai querer ler mais e vai procurar outros. Agora, as pessoas médias têm que ser estimuladas, têm que ser ajudadas para chegar a gostar de ler. E eu não falo em hábito de leitura, eu falo em paixão pela leitura. Porque hábito a gente tem que escovar o dente. Eu acho que leitura é mais do que hábito. É um gosto, é uma alegria. O mercado editorial para livros infantis está no melhor momento ou já teve em algum momento melhor? Está muito bom, muito bom. Os livros infantis estão vendendo muito. Muito mesmo. Então as crianças estão lendo mais? Estão lendo muito. Estão lendo muito. Eu no meu tempo de jovem, eu nunca tive um colega de escola que conversasse comigo sobre Monteiro Lobato. Eu adorava Monteiro Lobato, eu lia todos os livros de Monteiro Lobato, mas nunca conversei com os colegas, porque ninguém falava de livro. A gente tem a impressão que antigamente lia-se mais. Não é verdade. Eu acho que hoje se lê mais. Eu acho que as escolas também fazem um movimento muito positivo. As escolas têm indicado livros e adotado, estimulado a leitura. Às vezes com certos erros, né? Que a gente sabe quais são. Essa coisa de pedir para fazer uma lição sobre o livro, isso é uma coisa que eu não gosto, porque você nem ousa pedir para você sair com a sua mulher para ver uma exposição de pintura, aí na saída você fala, agora você faz um trabalho sobre a exposição de pintura. Isso não existe. Você agora faz um trabalho sobre a peça de teatro que você viu. Isso não existe. E o professor fica pedindo um trabalho sobre o livro. Tem que arranjar maneiras criativas de conversar sobre o livro, de chamar atenção para as coisas mais interessantes do livro. Mas tem
mas não pode ficar fazendo lição. Não é? Mas assim mesmo, eu acho que muitos professores já têm esse comportamento. Quando você escreve para você, criança, ou para uma criança imaginária? Como? Nem para um, nem para outro. Eu escrevo para mim adulta. Eu, quando escrevo, eu estou tentando contar uma boa história. Minha preocupação é contar uma boa história. Tanto que eu começo, a minha primeiro estímulo para escrever é ter uma boa história para contar. Depois eu vou escrevendo e eu vou sentindo para que idade é aquilo. Porque a gente já sente se pode fazer um certo tipo de brincadeira ou se aquela brincadeira não cabe. Então a gente vai começando a perceber para que idade é. E então a gente vai escrevendo para aquela idade. Isso me preocupa, para que idade eu estou escrevendo, manter o conto todo naquele nível. Mas eu não escrevo pensando no público, não. É evidente que eu adoro ter público, mas eu não, na hora que eu escrevo, eu estou pensando no que eu acho bom, o que eu acho que eu devo dizer, o que eu acho que eu quero dizer. Então aí eu estou mais preocupada comigo mesma, porque eu não tenho essa criança em mim. Essa criança já acabou. Eu lembro muito dessa criança, porque eu tive uma infância muito feliz. Eu tive uma infância, uma adolescência, uma mocidade, uma juventude muito feliz. Então eu me lembro muito dessa criança, mas eu não sou mais ela. Eu sou uma adulta tentando contar uma coisa para uma criança.